Bom dia, pessoal, tudo bem? Dando sequência nas nossas aulas, hoje a gente veria propriedades químicas do solo. Ah, essa parte de propriedades químicas do solo ela é um pouquinho, não digamos complicada de entender, mas ela é um pouquinho mais complexa. Porém, ele é um dos conteúdos mais importantes que a gente vai ter na disciplina para conseguir entender o manejo prático da adubação e calagem. Então é importantíssimo assim que a gente entenda bem esse conteúdo. Por isso que eu peço para vocês, olhem a aula, se puderem deem uma lida naquele texto e tirem as dúvidas comigo. Só lembrando que eu sempre mando para vocês 3 arquivos que são praticamente a mesma coisa. O arquivo de vídeo, o arquivo de PDF e o arquivo de texto. Os 3 se completam. Se alguém conseguir ler e ouvir os 3, seria ótimo, mas quem conseguir abrir só um arquivo e acompanha em um arquivo desses, já vai ter todo o conteúdo sem problema nenhum. Então, pessoal, propriedades químicas do solo, a primeira coisa, a primeira, digamos assim, teoria que nos vem é da capacidade de troca de cátions. Nesse caso, essa propriedade aqui é, sem dúvida nenhuma, a propriedade química mais importante que existe no solo. Basicamente por quê? Porque é na CTC que todos os nutrientes ficam retidos e é na CTC que a raiz da planta vai retirar os nutrientes, tá bem? E basicamente, toda a CTC vai estar aqui, existe na fração argila dos solos. Então é nisso, é na fração argila. Se o solo é muito arenoso, tem pouca CTC. Se é muito argiloso, tem muita CTC. Digamos que para praticamente todos os solos acontece isso. A gente diz que esse sistema é um sistema coloidal. Coloidal é porque tem coloides, que são partículas pequenas e são reativas. No solo, na verdade, se a gente analisar bem quimicamente ele, a gente vai ter a CTC, que é a capacidade de trocar esses cátions aqui, alumínio, cálcio, magnésio, potássio, sódio. E tem a capacidade de trocar ânions, sulfato, nitrato e cloro. Só que para a maioria, ou digamos assim, para quase todos os solos, predomina a capacidade de troca de cátions. Então a tendência é que esses elementos químicos ficam retidos e esses daqui de baixo, os ânions, são perdidos. E a CTC ela tem uma origem, na verdade são 2 origens. A gente tem 2 tipos de CTC, a permanente e a variável. A CTC permanente, ela basicamente vai acontecer nos argilominerais 2:1. Vocês lembram da última aula? Argilo-mineral 2:1 é uma argila extremamente jovem, que aqui no Rio Grande do Sul praticamente só tem Uruguaiana, Livramento, Bagé, Aceguá, nessa região bem na fronteira. Então é muito pouco CTC permanente que a gente vai ter no ambiente. Como ela acontece, eu vou deixar para explicar melhor para vocês quando a gente retornar nas aulas. Aí eu explico melhor no quadro como que acontece essa CTC permanente. Mas basicamente o que é importante em termos práticos para a gente lembrar? Que só existe CTC permanente em solos muito jovens da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e também do Pampa Gaúcho. Mas isso são pontos isolados. Digamos que a gente vai para Bagé e só encontra essa CTC permanente em áreas de várzea, baixas, alagadas, então é muito pouco que ocorre, tá bem? A CTC que praticamente tem em todo o Rio Grande do Sul é essa aqui, CTC variável. E a gente chama de variável porque ela depende do pH. Essa CTC ela vai acontecer em todos os lugares, em todas as argilas, a 2:1, a 1:1 e o óxido. Então, do solo mais velho até o mais novo vai ter CTC variável e também na matéria orgânica. Basicamente, onde é que está essa CTC variável? Ela fica... O que é CTC? Só para lembrar do que a gente falava. CTC é uma carga negativa onde se ligam os cátions positivos. Eu vou voltar aqui um slide só para a gente lembrar e ter certeza. O cálcio, magnésio e alumínio todos são positivos. Eles estão ligados numa carga negativa da CTC. Essa parte laranja é uma argila que tem CTC. Então vamos voltar aqui embaixo. Então basicamente o que é esse tracinho preto? É uma carga negativa do oxigênio. Só para a gente lembrar lá na química, o oxigênio tem 2 cargas negativas. Uma carga negativa está se ligando nesse silício. Então sobra outra carga negativa. Essa carga negativa é CTC, é capacidade de trocar um cátion. Então vai vir um cálcio, um alumínio, um magnésio e vai se ligar nessa carga negativa, tá bem?
Então, basicamente, a gente tem essas cargas aqui. A permanente, que ela vai ocorrer em argila 2:1, e as dependentes do pH, que ocorre, a dependente do pH, que é a variável que a gente acabou de ver, que vai ocorrer em todo tipo de argila. Olha aqui, isso aqui é uma argila, um óxido de ferro, que é muito comum no Rio Grande do Sul, é aquilo que dá a cor vermelha para os nossos solos. A gente tem o ferro ligado a águas, né, H2O ou a OH, e o que pode sobrar aqui no oxigênio? Uma carga negativa, está aqui em azul, a carguinha negativa. E por que a gente diz que depende do pH? Lembrando que o pH é hidrogênio. Se tiver muito hidrogênio, o que o hidrogênio vai fazer? Ele vai pegar aquela carga negativa do oxigênio e vai sumir a nossa CTC. A nossa CTC é carga negativa. Como o pH está baixo e tem muito hidrogênio, ele acaba com a CTC. Agora, o que a gente quer? A gente quer que não tenha hidrogênio. E lembrando que lá na química é o contrário. Se o pH está alto, tem pouco hidrogênio. Se tem pouco hidrogênio, tem carga negativa. Então vamos ver essa relação. O que é bom no solo? Que tenha muita CTC, que tenha carga negativa. Mas para ter carga negativa, não pode ter hidrogênio. E não vai ter hidrogênio quando o pH é alto. Então, digamos assim, aonde que tudo gira? Tudo gira ao redor do pH. Se o pH está alto, tá bom. Se o pH está baixo, tá ruim. E lembrando de uma coisa, o que seria o pH bom para o solo, para produzir uma planta? É acima de 5,5. Acima de 5,5 tem pouco hidrogênio que quase não afeta a CTC. Abaixo de 5,5, aí começa a ter problema porque aparece o alumínio. A gente já vai ver isso melhor. Aí aqui embaixo ocorre também a CTC na matéria orgânica. Esse R seria um radical de matéria orgânica. O que é orgânico? O que tem carbono orgânico. E aqui no carbono orgânico tem uma carga negativa, certo? Que também é afetada pelo pH. Se o pH está alto, tem carga negativa. Se o pH está baixo, não tem carga negativa, tá bem? Só vamos olhar esse quadrinho bem rápido só para a gente ver uma coisa. Essa caulinita é uma argila 1:1 que tem muito no Rio Grande do Sul. A CTC é de 3:15. A matéria orgânica, 200:300. O que isso quer dizer? Que a melhor CTC que existe é da matéria orgânica. Portanto, quanto mais matéria orgânica no solo, melhor vai ser. Então a gente tem que manejar o solo. Por que a gente faz plantio direto? Para aumentar a quantidade de resíduo na superfície do solo. Para que ter mais resíduo? Para aumentar a matéria orgânica do solo. Por exemplo, também, isso a gente vai discutir melhor em aula e quando a gente passar a ver a adubação. Se o pH está baixo, muito baixo, que tem muito hidrogênio no ambiente, o fósforo fica retido no ferro da argila. E se o fósforo fica retido no ferro da argila, ele não fica disponível para a planta, tá bem? Eu vou passando aqui um pouco mais rápido. Aqui seria só para mostrar para vocês essa parte do hidrogênio indo e voltando. Então, basicamente, o pH é a presença de hidrogênio. Se o pH está baixo, tem muito hidrogênio. Se tem muito hidrogênio, é isso aqui, ruim. A gente quer um ambiente que tenha pouco hidrogênio. Se tem pouco hidrogênio, sobram as cargas negativas aqui do lado. E aí tem uma coisa, nem tudo é bom. A CTC é bom, a gente precisa ter muita CTC, mas não é só nutriente que fica ligado na CTC. Na CTC também vai ter hidrogênio e alumínio. E agora eu quero falar uma coisa que é para a gente lembrar para sempre. O hidrogênio não causa problema direto na planta. Mas se tem hidrogênio, tem alumínio. E o alumínio causa problema de crescimento na planta, porque o alumínio é tóxico. Então esse alumínio que é o grande problema. E aí, o que acontece? Se o solo é jovem, não tem hidrogênio, não tem acidez. Mas o que acontece? A acidez ela tem que vir em algum lugar. E ela começa na atmosfera. Por que na atmosfera? A atmosfera tem bastante gás carbônico e água. Os dois reagem e vai formar hidrogênio mais ácido carbônico. Esse hidrogênio da atmosfera, quando chover, o que vai acontecer? Ele vai cair no solo. Esse hidrogênio vai caindo no solo com a chuva. Aí chega um ponto que o pH baixa de 5,5. No momento que o pH baixar de 5,5, vai ter muito hidrogênio. E quando tiver muito hidrogênio, vai aparecer o primeiro alumínio no ambiente. Quando aparecer o primeiro alumínio, ele vai reagir com água e vai liberar mais 3 hidrogênio. Esses 3 hidrogênios vão liberar outros 3 alumínio.
3 alumínio vão liberar 9 hidrogênio. 9 hidrogênio vão liberar 9 alumínio. E assim por sequência. Então, o que isso quer dizer? Que quanto mais hidrogênio vai cair, mais alumínio vai liberar. Quanto mais alumínio liberar, mais hidrogênio vai vir. Então, a gente costuma dizer assim, ó, todo solo um dia será ácido. Então, a acidez ela sempre vai ocorrer no solo. Ela está acontecendo. O que a gente faz, então? A gente vai lá e coloca calcário. Para que colocar calcário? O calcário ele acaba com o hidrogênio e acaba com o alumínio. Ele tira o alumínio, tira o hidrogênio. Não é que digamos que tira, mas ele anula o efeito tóxico. Com o tempo, esse alumínio e esse hidrogênio retornam. Então, o que a gente costuma dizer? Que a cada 3, 4, 5 anos, tem que colocar calcário de novo, porque esse hidrogênio está voltando para o solo com a chuva e está liberando mais alumínio. Tá bem? Então, a gente tem isso aqui. Qual que é o efeito direto da acidez? A gente tem a atividade de hidrogênio. E o efeito indireto, digamos, o que vai acontecer na planta? Menor disponibilidade de nutrientes, menor CTC, atividade de elemento tóxico, como o alumínio e o manganês. Então, esses são os problemas. A gente tem uns tipos de acidez, mas eu vou deixar para discutir isso numa aula prática com vocês para medir a acidez do solo, que a gente vai fazer em laboratório. Mas a acidez ativa é o hidrogênio e a acidez potencial, digamos que é o hidrogênio mais alumínio. O que isso quer dizer? Se eu colocar um pouquinho só de calcário no solo, ele anula o hidrogênio que está na solução do solo, na água do solo. Só que a argila, a matéria orgânica, elas liberam mais hidrogênio. Então eu tenho que botar mais calcário. Por isso que a dose de calcário é bem grande, porque no solo tem muita argila e muita matéria orgânica que ficam liberando acidez aos pouquinhos. E é isso aqui que acontece. Se eu coloco um nutriente, potássio, o potássio vai para o solo e fica aderido na CTC. Só que ao mesmo tempo que ele fica aderido na CTC, ele libera hidrogênio e alumínio na solução do solo. E isso fica em contato com a raiz. Por isso que a gente tem que colocar também calcário para diminuir o efeito dessa acidez, tá bem? Aí o que acontece é isso aqui. A solução do solo e aqui a fase sólida do solo. Isso é uma coisa importante da gente saber. O que é a fase sólida? Argila e matéria orgânica. A solução do solo é aquela aguinha que tem no solo, uma película de água que está em contato com a fase sólida. Eu vou aplicar um adubo, eu aplico adubo na solução do solo e uma parte do adubo vai ficar retida na fase sólida. Só que ao mesmo tempo que essa adubo fica retido na fase sólida, ele libera acidez, hidrogênio, alumínio. Por isso que eu tenho que botar calcário para acabar com essa acidez daqui, tá bem? Olhem bem para essa imagem. Isso é bem importante para a gente entender como é que funcionam as coisas. Imagine assim, eu tenho dois solos, o solo A e o solo B. O pH do solo A é 4,5, o do solo B também é 4,5. Mesmo pH, ambos ácidos, digamos assim. O que representa esse 4,5? É essa partezinha aqui, a acidez ativa. E é essa partezinha aqui, a acidez ativa. A gente pode ver que as acidez ativas dos dois solos são iguais, exatamente a mesma. Mas o que é diferente em cada um desses solos? A acidez potencial, que está aqui do lado. O que isso quer dizer? Esse solo A tem muito mais argila e matéria orgânica. Ele tem mais nutriente, tem mais CTC, mas também tem mais acidez. Esse solo aqui é um solo tipo de alegrete, mais arenoso, com pouca matéria orgânica, tem pouca CTC, tem pouco nutriente, mas tem pouca acidez. O que isso quer dizer? Nesse solo que tem pouca acidez potencial de alegrete, que tem pouca argila, eu coloco pouco calcário para acabar com isso. Agora nesse solo, sei lá, de Palmeira das Missões, com muita argila, muita matéria orgânica e tem muita acidez, eu tenho que colocar muito calcário para acabar com essa acidez, com esses hidrogênios que tem aqui. E aí o que vai acontecer? Coloco o calcário aqui, ele vai anulando o hidrogênio e o hidrogênio daqui vai vindo para cá. Isso é o que sempre vai acontecendo no solo. Então, digamos assim, a parte sólida, a argila, a matéria orgânica, elas liberam nutriente para a solução e da solução vai para a planta. Só que ao mesmo tempo, a argila e a matéria orgânica liberam acidez para a solução e na solução pode atrapalhar a planta. Então, qual que é o resumo de tudo isso? Que a gente tem um problema. Solos muito bons, que são argilosos com matéria orgânica, eles precisam de mais investimento para acabar com essa acidez que tem aqui. O solo que nem de alegrete é menos investimento que a gente coloca para acabar com a acidez, mas
ao mesmo tempo o potencial de produção dele vai ser menor. Então a gente pode comparar a disponibilidade de nutriente da fase sólida, que é argila e matéria orgânica, como se fosse um banco. Por que um banco? Porque a planta, a raiz da planta, ela retira nutriente da solução do solo. E a fase sólida repõe a solução do solo. Então a gente pode dizer que essa solução aqui é como se fosse uma conta corrente. E a fase sólida é como se fosse uma poupança. A planta retira nutriente daqui e essa parte repõe. Se você te gastar dinheiro da conta corrente, a poupança vai ter que repor a conta corrente. Então é meio que uma analogia de banco, digamos assim. Aqui, para a gente entender como é que funciona essa variação, digamos assim, esse solo de Bom Retiro é parecido com o de Alegrete. Arenoso, com pouco matéria orgânica. O solo de Vacaria tem muita matéria orgânica e muita argila. Olha o pH dos dois. 4,2, 4,2. Mesmo pH, não muda nada. Só que vamos olhar a dose de calcário. Para Bom Retiro, que seria Alegrete, 1,8 tonelada. Bem pouquinho. Para Vacaria, 17,9 tonelada. Qual que é a diferença desses dois solos? Por que o pH é igual, a dose de calcário é tão diferente? Porque olha só, a matéria orgânica de Vacaria é 6,4, a de Bom Retiro 0,3. A acidez, então, o alumínio 4,9, de Bom Retiro 0,5. O que isso quer dizer? Quanto mais matéria orgânica e argila, mais acidez e mais calcário. Mas o potencial produtivo de Vacaria vai ser muito maior que Bom Retiro. Então, qual que é a síntese da coisa? Quanto melhor for o solo, mais eu vou ter que investir. Porém, mais retorno eu vou ter em cima dele. Tá bem? Esse quadrinho aqui só para a gente analisar o que ocorreu no solo do Rio Grande do Sul ao longo do tempo. Aqui em 1981, se a gente olhar aqui, solo com menos de 4,5, 4,5 a 4,9 de pH e 5 a 5,4 de pH. A maior porcentagem de solo do Rio Grande do Sul ficava em baixo, muito baixo ou extremamente baixo pH. Agora aqui nos anos 2000 isso aqui inverteu. A maioria do solo do Rio Grande do Sul está em pH baixo, médio ou alto. Por que aconteceu essa inversão? Porque hoje no Rio Grande do Sul, ao longo das últimas décadas, foi colocando cada vez mais calcário. Por isso que foi melhorando o ambiente. Isso eu vou deixar para discutir realmente em aula com vocês, porque é bem importante que a gente faça junto, mas isso aqui é uma análise química de solo. Eu coletei a amostra, que vai ser uma aula prática que a gente vai ter, mando para o laboratório, vem esse laudo, é um laudo técnico químico do solo, que aqui vai ter vários fatores, e vai ter unidades, que isso tudo a gente vai discutir em aula, tá bem? E desses fatores, desses atributos que estão aqui, alguns principais que a gente tem a soma de bases, CTC efetiva. No momento, assim, a distância, eu não vou explicar bem para vocês como é que você calcula isso, para a gente fazer isso junto, porque é bem importante entender o que são cada um desses atributos. A CTC potencial, por exemplo, a saturação por bases, que é bem importante. O que quer dizer? O que são bases? Bases são nutrientes bons para a planta. Se um solo tem alta saturação por bases, quer dizer que a CTC dele está saturada de nutrientes. E se a gente olhar esse gráfico aqui, a maioria do solo brasileiro tem saturação por bases abaixo de 35, ou seja, a saturação por bases, a quantidade de nutrientes que tem na CTC no solo brasileiro é baixo, tá bem? Olhem essa imagem, essa é bem interessante. A parte azul da barra seriam as bases, os nutrientes, a parte rosa, a acidez. Em Uruguaiana, quase toda a CTC tem nutrientes e só um pouquinho é acidez. Se a gente pegar a Erechim aqui, a maioria da CTC tem acidez e só um pouquinho é nutriente. O que quer dizer isso? Se eu chegar em Uruguaiana, eu vou investir pouco nesse solo, porque a maioria da CTC tem nutrientes. Se eu chegar em Erechim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir muito, porque a maioria da CTC é acidez. Essa é a diferença que a gente vai ter de um solo para outro. Às vezes a gente pode chegar num solo que nem de Erechim, que é considerado um solo muito bom para qualquer tipo de cultura. Milho, soja, feijão. Mas só que quando eu chego lá, eu tenho que saber uma coisa, que para mim atingir aquele alto potencial produtivo daquele solo, eu tenho que fazer um investimento muito grande, que é para fazer com que essa parte rosa, que é a acidez, vire nutrientes.
se torne a parte azul. Então, para isso, sempre vai exigir um grande investimento, um grande gasto de dinheiro, digamos assim, tá certo? Depois disso, a gente vai para a parte de floculação. O que é isso? A floculação, digamos assim, as partículas de solo elas devem estar unidas, formando agregados. Se eu colocar muito calcário, as partículas vão ter repulsão, elas vão se distanciar. Se o meu solo tiver muito ácido, elas também vão se distanciar. Se eu desequilibrar o solo com muito adubo, essas partículas vão se distanciar. O que isso quer dizer? Que quanto mais equilibrado eu tiver o meu solo, mais as partículas de argila, matéria orgânica, vão se atrair, vão flocular, vão formar flóculos. Formando flóculo, ela forma agregado. E quanto mais bem agregado tiver o solo, o que seria o agregado? Seriam torrões? Quanto mais agregado, melhor. E além de equilibrar o solo quimicamente, o que é bom para a gente agregar, para a gente flocular? É matéria orgânica. Quanto mais composto orgânico, mais matéria orgânica tiver no ambiente, mais agregado ele vai ser e ele vai ter uma condição física mais adequada para o crescimento de uma planta. Tá bem? Por enquanto é só, pessoal. Só quero voltar um pouquinho aqui na aula, só para a gente lembrar de algumas coisas que são extremamente importantes para a gente nunca mais esquecer. A primeira, CTC. O que é CTC? É a capacidade de trocar cátions. O que são esses cátions? Podem ser nutrientes ou pode ser acidez. No solo brasileiro, gaúcho, que seja, a maioria da CTC é variável, depende do pH. O que isso quer dizer mesmo? Se o pH sobe, a CTC sobe. Se o pH diminui, a CTC também diminui. Portanto, o que a gente precisa? Colocar calcário para aumentar o pH, aumentando assim a CTC disponível. Qual é a outra coisa que a gente tem que lembrar e nunca mais esquecer? Se tem alta CTC, provavelmente tenha muita acidez. E o que é acidez? Hidrogênio e alumínio. É esses dois aqui. Esses dois indivíduos é a pior coisa que a gente tem no solo. Hidrogênio e alumínio. O hidrogênio não causa problema direto para uma planta. Mas se ele existe em grande quantidade, vai ter alumínio. E como é que eu sei quando tem muito pH? Quando eu sei que tem muito hidrogênio? Quando tem muito hidrogênio, o pH é baixo, especialmente abaixo de 5,5. Se o pH está abaixo de 5,5, qual que é o grande problema que vai ter? Aparece alumínio, e é o alumínio que causa problema direto para a planta. Então, se o meu pH estiver abaixo de 5,5, o que eu tenho que fazer? Colocar calcário. Isso a gente não pode esquecer nunca mais. E dos atributos aqui, e outra coisa importante, dois solos com pH igual, qual que eu vou ter que investir mais? Eu vou investir mais naquele que tiver a maior acidez potencial. E como é que eu sei qual que tem maior acidez potencial? É aquele que vai ter mais argila e mais matéria orgânica. Eu vou ter que investir mais nesse solo. Mas eu posso investir mais sem ter problema? Posso. Porque se eu investir mais, o meu retorno econômico depois disso tende a ser maior. Tá bem? Não esqueçamos disso. Outra coisa que a gente não pode esquecer, esse fator aqui importante, saturação por bases, o V%. A gente usa essa sigla de V%. O que é saturação por bases? É a quantidade de nutrientes, de bases que tem na CTC. E o que é importante da gente lembrar? Que a maioria dos solos do Brasil ou tem saturação por bases baixa ou, digamos assim, média. Então a maioria dos nossos solos tem pouca saturação por bases, tem pouco nutriente. Por isso que a gente tem que adubar e colocar calcário. Tá bem? Ouçam essa aula, vocês já devem ter ouvido, se chegaram até aqui, logicamente. Tentem dar uma lida naquele material que enviei para vocês e, por favor, me perguntem sempre que vocês tiverem dúvida, tá bem? Qualquer coisa, por favor, vão me chamando por qualquer contato, Facebook, WhatsApp, e-mail, como vocês acharem melhor. É só me mandar uma mensagem que eu em breve já respondo para vocês, tá bem? Até semana que vem, então. Abraço para todo mundo.